Oi! Hoje a gente vai falar de quê? De livros. Porque arte tem tudo a ver com literatura. Normalmente as duas vão andar juntas. Uma vai inspirar a outra, vai ser fonte aí, vai dar um combustível para a outra. Então por isso eu acho que tem tudo a ver com esse canal. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um balanço do meu ano leitor até agora, até 30 de junho, onde eu li 54 livros. E para tanto eu vou usar duas book tag. Uma que a gente está acostumado a ver no Brasil, que foi traduzida pelo Vitor do Geek Freak, e outra que se usa muito aqui na Espanha, mas eu vou misturar as duas no final do ano mesmo, né? Porque é pra comentar, falar um pouco dessas leituras que eu realizei até agora. Olá, primeiro livro do ano. O primeiro livro que eu terminei foi de uma escritora espanhola, que até então eu não tinha lido nada dela. Depois que eu li esse, li outro ainda nesse ano, que é um pouco mais adiante. Mas o que eu terminei foi nesse começo de ano, Quando Não Restem Mais Estrelas para Contar. E é super legal, porque é romântica, mas não é um mundo assim, nada cor-de-rosa, porque o segundo que eu li dela também, são personagens protagonistas que vêm de famílias disfuncionais, que têm muitos problemas, que estão em classes sociais também diferentes, e a história ela começa em Madrid, com a nossa protagonista. E ela vai conhecer o outro protagonista quando ela faz uma viagem para descobrir um aspecto muito importante da sua vida que até então ela desconhecia, e ela vai para o sul da Itália. Então, cara, é muito bonito. E aí é onde realmente ela vai dar uma guinada na sua vida e vai tentar também que esse segundo protagonista faça a mesma coisa. Qual o maior livro que você leu até agora? O maior livro que eu li foi também o livro que foi o maior desafio de todo, acho que da minha vida leitora, foi Ulisses. Eu comecei, tem 1112 páginas, eu li nessa edição da Penguin Brasil, e comecei a leitura com o grupo do Catarse do Christian Assunção. E se eu não tivesse começado aí, eu acho que eu nem teria começado, se eu não tivesse começado com eles e tal. Depois eu terminei, assim, sozinha, porque muita gente desistiu durante a leitura, mas sem esse impulso aí, não teria lido nunca. A gente fez umas discussões bem legais. E outra coisa que eu tenho que agradecer é que o tradutor, o Galindo, ele escreveu um livro que chama Eu Digo Sim, aonde ele te pega na mão e te leva, assim, e sem ele eu não teria desfrutado tanto da leitura como eu desfrutei. Isso aqui é uma loucura, porque você vai acompanhar um pouco mais de um dia na vida de uma pessoa comum, né? Porque todo mundo tem as suas esquisitices, então por isso que tem algumas coisas escatológicas no livro e tal, mas ele é comum. O nosso Bloom, ele é comum, então a gente vai acompanhar a vida desse personagem, só que cada capítulo é narrado de um jeito, com uma técnica literária, e é exatamente uma loucura. Tem um capítulo que fluxo de consciência inteiro, você vai saltando de cabeça em cabeça, mas os nossos personagens, eles estão bêbados, estão caindo, assim, sabe? Tão bêbados que estão. Então você imagina que loucura que é esse fluxo de consciência. Eu amei. E aqui também, já vou responder a pergunta do personagem. Pra mim, o personagem que um dos meus personagens favoritos desse primeiros 6 meses é a Molly. E tem um capítulo que foi um dos meus favoritos do Ulisses, em que ela faz um monólogo. É muito maravilhoso. E também eu acho interessante, né, que o James Joyce tenha colocado esse capítulo aqui, dado esse protagonismo. Porque a Molly, na verdade, ela também é protagonista do livro inteiro, só que ela é uma protagonista ausente. A gente ouve os outros falando dela, pensando nela, mas ela realmente tem voz aí nesse capítulo em que acontecem
esse monólogo. Então, ó, curti bastante essa leitura aí. E daqui a uns 20 anos eu acho que eu gostaria de reler. 20 anos, é. Livro mais curto. Eu não olhei assim exatamente, mas eu acho que é o mais curto que eu li. E é um livro que eu adorei também, ó. O Testamento de Maria, do Compton Tomlin. Essa é uma edição da Companhia das Letras. A tradução é do Jório Dauster. Cara, você vai ter aqui a visão da Maria, mãe de Jesus, de todo o tema aí, quando ela tá no momento em que ele vai ser preso, né, e vai aí ser condenado à morte, a toda essa tortura, a crucificação no final, e ela vai fazendo flashbacks e te colocando qual que é o ponto de vista dela, como que ele chegou até aí. E é interessantíssimo. Quem é muito assim, não sei como dizer para não ferir ânimos, acho que não vou dizer nada, porque acho que vai ser pior a emenda do que o soneto. Mas é um livro que pode não ser uma leitura agradável para aquelas pessoas que são muito ortodoxas, tá? Mas eu simplesmente amei essa visão do Compton Tomlin, dessa figura tão emblemática que é a mãe de Jesus, Maria. Melhor continuação. Eu li várias continuações, mas tem duas que eu quero muito contar pra você. Uma eu escutei no Storytel, porque foi assim. Antônio, meu marido, que eu sempre chamo de Tom, viajou. E daí um dia eu tava olhando assim, o que eu vou ver? Daí passei no Amazon Prime e vi um filme, assim, uma série, e me chamou a atenção. Porque eu gosto de série de adolescente, gente. Esse é o meu resquício, é o meu ranço da adolescência, eu curto. Esses pensamentos, assim, sabe? Essa coisa de você deixar fluir, ver esses problemas que infelizmente a gente já não tem na vida adulta, que são outros problemas muito mais, às vezes, né, em alguns casos, muito mais prosaicos. Então, eu comecei a ver essa série Maxton Hall. Cara, eu gostei pra caramba. Em 2 dias eu vi a série. E é legal porque, do diferença das séries americanas, é uma série alemã. E a escritora é alemã, que é a Mona Kasten. Então todas as coisas não ficam aí se prolongando, uma coisa que você pensa, por que eles não conversam e falam sobre isso de uma vez? Não, eles conversam e falam, e daí tem um outro problema, então vão acontecendo vários giros, assim, na trama, e não fica estacionado naquela tonteria que você pensa, assim, naquela bobagem, que você fala, meu Deus, por que esses personagens não conversam, senhoras? Basta uma conversinha mole, então, por isso eu curti muito, e esse é um aspecto que aqui na Espanha passa muito desses filmes tipo Sessão da Tarde, que vem da Alemanha, então ele tem muito mais representatividade. É isso que eu falei, as tramas se desenvolvem mais rápido, não ficam aí chorando pelo leite derramado. Então é muito legal. Daí eu falei e fui ver os livros. E daí tinha no Storytel. Eu comecei fui pro segundo, por terceiro. São 3 livros. Tudo que apareceu no Amazon Prime, nessa série da Amazon Prime, tá baseado no primeiro livro, que é o Save Me. Depois tem o Save You e o Save Us. Esses livros aqui na Espanha, eles foram publicados em 2021 e agora, claro, relançaram em formato de bolso por causa da série, né, que foi o boom da série. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro tem 416 páginas, o segundo 340 e o terceiro 350. Eu gostei muito dos 3 livros, assim, e agora eu já... e a série tá é muito fiel aos livros, é claro que tem algumas nuances, principalmente dos personagens secundários, que não dá tempo, né, de colocar aí na série, no audiovisual, mas que aportam bastante, então recomendo para quem lê em inglês, italiano, aqui na Europa acho que ele foi distribuído em todos os países, então tem em vários idiomas. E uma outra série, Os Meninos de Tommen, ou Os Garotos de Tommen, porque Tommen é um espaço, um colégio onde todos esses protagonistas é algo que eles vão ter em comum, é um espaço físico que eles vão ter em comum. E são adolescentes, mas não se engane, não é um livro para adolescentes. Nós vamos ter aí maltrato, violência de gênero, drogas, alcoolismo e nível blaster, assim. Inclusive é bem interessante que como essa escritora Chloe Walsh, ela é irlandesa, ela vai mostrar também todas as mazelas do país. Então a gente vai ter personagens com uma classe muito acomodada e outros que
beiram aí a miserabilidade, outros que estão numa classe média, muito média, quase média baixa, assim. Então a gente vai ver realidades muito diferentes, como se entrecruzam essas realidades. Então ela mostra também os problemas dessa sociedade irlandesa. E o livro, a história se passa de 1900, o que a gente vai ver, né, dessa história, ela se passa de 1999 a 2007. São livros grossos, de 600 a 700 páginas até agora. Aqui, dizem que vão ser 8 ou 9 livros. Aqui na Espanha já lançaram 3, o quarto sai em outubro, e lá em inglês já tem até o quinto, e parece que o sexto já sai no comecinho do ano que vem. E como que é a dinâmica, como ela estrutura essa história? Nós vamos ter, a cada 2 livros, 2 protagonistas, um casal. Só que o interessante é que tem lacunas que ela vai deixando e a gente vai vendo, vai preenchendo essas lacunas nos outros livros. A forma que ela consegue tecer toda essa história é... Agora eu vou te dizer. Também tem muita cena de sexo e também tem às vezes uma linguagem bem baixa, assim, bem ralé, assim, bem... muito palavrão, assim, sabe? Muita gíria que tem que se vulgar. Então, mas a escrita dela, caramba, gente. Você não consegue parar de ler. Você quer ler um atrás do outro. Eu já até pensei em comprar o outro que não vai sair desse ano, o quinto, comprar em inglês, mas não vamos pensar, porque os que eu tenho comprado em inglês eu não consigo ler antes que saia em espanhol ou em português. Então já tô abandonando essa minha ideia. Melhor livro, é difícil, né, gente, escolher só um, então escolhi alguns. Vamos pensar primeiro em ficção. Los Recuerdos del Porvenir, da Helena Garro, que é considerada, junto com o Juan Rulfo, do escritor do Pedro Páramo, os precursores do realismo mágico, que depois vão ser aprisionados, vão estar aí, né, relevados, vão ser esquecidos por um bom tempo, mas que publicaram obras que tem toda essa forma de escrever em que, através de elementos mágicos, se aborda uma realidade muito difícil de ser encarada, já vão estar tanto aqui como no Pedro Páramo. E antes de começar a ler, eu não sabia um dado que é interessantíssimo, e eu não vou te contar porque eu acho que quando você descobre rapidamente, tá? Mas quando você descobre, já o teu primeiro uau, quem é o narrador dessa história que se passa numa cidade inventada, num México profundo, em que eles vivem os anos pós-revolução, em que se nota que as coisas não melhoraram após isso e que nós temos nessa cidade que está à mercê de um grupo de militares que mandam, desmandam, e entre os cidadãos dessa cidade, a gente vê como existe também uma hierarquização e como existe um racismo entre eles aí, bastante forte e estrutural, e como eles lidam com isso no dia a dia. E claro, a violência contra as mulheres, tanto que as grandes protagonistas dessa história são mulheres. E eu fui ler esse livro porque, e aí também já vai um livro que saiu aqui no primeiro semestre e que eu quero ainda ler esse ano, porque saiu uma biografia da Helena Garro, escrita por uma mexicana, por uma escritora mexicana, que tem livro publicado no Brasil. Peraí, cadê? Eu peguei aqui pra vocês, peguei a minha edição em português. Tá aqui. Jasmina Barrera, Linha Negra. Então, essa escritora fez uma biografia da Helena Garro, que é escrita, dizem, de uma forma super diferentona, assim. Não é tá escrevendo a história, assim, de forma linear. Ela usa de vários subterfúgios para contar a vida dessa grande escritora mexicana. Então, como saiu, eu quero muito ler, porque eu adorei esse livro aqui, Linha Negra, da Jasmina Barrera, então por isso eu fui ler, porque eu pensei, se tem algum spoiler, gente, eu odeio spoiler, eu sei que é um pouco neurótico, mas eu odeio, então, para evitar spoiler, eu fui ler antes esse livro aqui, Os Recuerdos del Porvenir, que fazia muito tempo que eu queria ler, porque um dos meus livros favoritos da vida é 100 Anos de Solidão, e agora esse está junto aí com 100 Anos de Solidão. E falando em Jasmina Barrera, Linha Negra vai ser a leitura coletiva
gratuita desse ano do Lendo Arte, que é um projeto que eu tenho já há muito tempo, a gente já leu muita coisa. Nós lemos aí o livro de história da arte mais vendido do mundo, do Cambridge, no primeiro ano. Depois nós lemos, o segundo foi Isso é Arte, do Will Comberts. Arte Moderna, do Argan, que foi, acho que a leitura mais difícil que a gente fez aí dentro do projeto gratuito. Também a Semana de 22, da Araci Amaral. E no ano passado... Arte da Rivalidade, né, do Smith, do Sebastian Smith, que também foi super interessante. E esse ano, porque você deve estar pensando, isso eu vou te contar o porquê que eu escolhi esse livrinho, que vai ser, nós vamos ler em agosto, vamos ter um encontro em agosto, em setembro. O cronograma inteiro vai sair na próxima semana, te prometo, tá? E eu só não consegui fazer essa leitura antes, que eu costumo fazer no começo do ano, por grandes mudanças que estão acontecendo na minha vida, então não tive como. Em breve vou te contar quais são essas mudanças e tal, mas agora você vai ter que confiar em mim, por isso que eu não pude realizar. É um livro maravilhoso e que tem tudo a ver com Lendo Arte, você já vai ficar sabendo. Outra ficção que eu li na... esse aqui, no Storytel, mas em e-book mesmo, não audiobook, A Mulher Fria, eu acho que seria a tradução, porque em espanhol é La Mujer Helada, da Annie Ernaux, que ela publicou em 1981. Eu acho que esse ainda não foi publicado pela Fósforo, deve ser publicado, mas acho que ainda não foi. Em que nós vamos ver ela, né? Mas não é tão direto quanto, por exemplo, eu li um outro, A Vergonha, que já saiu, né, em português, que a gente... ela já falando aqui, a gente sabe que é ela, mas não é uma forma tão direta, assim. É como ela falando de uma outra pessoa, mas que é a sua história, em que nós vamos acompanhar uma menina até a sua idade adulta e até o momento que ela se casa. E que no primeiro momento ela tinha vários sonhos e que ela acreditava que ela ia poder conjugar essa vida de casada, depois de mãe, com os seus próprios anseios pessoais, e ela vai percebendo que o seu futuro está condicionado apenas por fato dela ser mulher, ou seja, pelo seu gênero. Que ela tem um futuro condicionado por isso. Então, esse embate da protagonista, que não é que ela não goste dos filhos, mas aonde os filhos estão fazendo ela chegar, ou seja, será que ela vai chegar em algum lugar? Ela é uma professora que está numa cidade que não é a cidade dela, tá acho que ela tá em Bordeaux, se não me engano, né? Que é aonde a Annie Ernaux também foi professora. Gente, é muito incrível. Quem já leu a Annie Ernaux sabe que ela escreve de uma maneira incrível. E esse livro, de todos que eu li até agora, é um dos meus favoritos dela. Mas eu li poucos, tá? Eu li esse, A Vergonha, e o primeiro que foi Armários Vazios. Então eu tenho muita coisa aí pela frente ainda. Em não ficção, também escolhi 2, mas podia ser muitos outros, tá? História da Arte, 100 Homens, da Kate Hessel. Ainda não tem em português, mas tem em espanhol, inglês, italiano. É lindo esse livro, acho que eu já mostrei, mas se não, depois eu vou colocar algumas imagens aqui pra vocês, mas acho que eu já mostrei no meu Instagram. Mas de qualquer maneira eu coloco aqui depois pra vocês algumas imagens. Tá totalmente ilustrado. E eu tava com medo quando eu comecei essa leitura que ia ser um livro agressivo, assim, sabe? Como... eu sei o que fizeram com as mulheres, mas eu acho que a gente não deve agir como agiram conosco, né? Porque senão a gente vai ser tão vil quanto foram os homens, e muitos homens artistas também, com as mulheres artistas. Então, não tem nada disso. É um livro leve, que ela se foca realmente na história das mulheres, e é muito emocionante como ela consegue construir, passar por todos os períodos da história da arte e trazendo aqui apenas artistas, mulheres. Então você fica, nossa, sério, a gente não é um apêndice da história da arte, a gente não é uma coisa singular, um fato singular na história da arte. Então ela consegue elaborar toda a história da arte apenas com mulheres. É incrível, muito, muito bem escrito, maravilhoso. E uma coisa também que eu gostei, porque muitos livros da história da arte, eles vão bem até impressionismo e depois ficam bem fraquinhos, assim. Até, por exemplo, o Combridge, né? O Combridge ele faleceu depois, mas ele podia ainda
Mesmo a parte do impressionismo dele, quando ele chega aí, final do século XIX, começa a ficar fraquinho. E aqui não, gente, a parte de arte contemporânea é muito boa também. Recomendo para todo mundo que curte história da arte, quer se sentir, principalmente ó, as mulheres, vão se sentir muito emocionadas lendo esse livro, que é um não ficção. Também um outro que eu li no Kindle Unlimited, fazia anos que eu queria ler. Eu vou comprar esse livro físico em espanhol, apesar que o próprio Eduardo Galeano, que é o autor, esse escritor uruguaio, disse que em português para ele fica mais bonito do que em espanhol, graças a seu tradutor. E eu tô falando do As Veias Abertas da América Latina, que eu chorei, e é um livro de não ficção. E chorei de raiva, porque ele vai falar dessa colonização e como a colonização continua nesses países da América Latina sendo... continua em vigência até na atualidade, e como era muito mais aberta, vamos dizer assim, no século XVI, e como hoje parece que alguns países querem ajudar a América Latina, mas que de ajuda aí não tem nada. Então é um baita livro, e eu gostaria muito que algum autora da atualidade escrevesse com uma revisita. Até no livro que eu li, ele mesmo revisita esse livro, mas eu queria tudo... É tipo um epílogo, vamos dizer assim. Mas eu queria ler agora um livro que revisitasse a fundo, de 500, 600 páginas, pra gente ver como tá essa tônica, que claro, sigue vigente, mas como atuam esses elementos colonizantes na atualidade. Espetacular. Tem outros que eu amei, de não ficção, de ficção, mas que eu vou deixar aí para as outras premissas. Continuamos? E a câmera simplesmente desligou porque disse que estava quente. Então vamos continuar, né? Vamos tentar. Outra premissa: livro que foi lançado no primeiro semestre que você não leu, mas gostaria de ler. Um deles é A Noiva, da Ali Hazelwood, que eu gosto muito, já li outros livros dela. Eu acho que ela consegue mostrar todas as cafajistadas da academia, das universidades, da investigação científica, e principalmente todas as cafajistadas relacionadas com as mulheres. E esse livro tem uma pegada diferente, né? Uma fantasia, então gostaria muito de ler. Outro é esse, da Carolina Walt, é um livro de não ficção que acabou de ser lançado aqui, mas ainda até junho. Acho que, deixa eu ver se... Eu nem me lembro o mês que eu comprei faz um mês, mas eu acho que ele foi lançado um pouquinho antes aqui, maio desse ano, em que ela vai analisar o corpo na arte greco-romana. É um livro lindíssimo, é todinho ilustrado, a maioria das ilustrações são coloridas e parece que é delicioso, ganhou prêmios e tal, olha, tem muitas ilustrações. Maior surpresa do ano. Caramba, eu li um livro de uma escritora que já se converteu em uma das minhas favoritas desse ano, assim, das minhas descobertas, que é a Leila Guerriero, uma escritora uma escritora argentina. Eu falei espanhola porque esse livro que eu li, que é A Teoria de la Gravedad, que eu li no Storytel, eu já vou comprar. É uma compilação de várias crônicas que ela escreveu para o país desde 2014, por isso que eu falei espanhol, né? Por causa do jornal espanhol. Mas ela escreve para vários meios e tal. E, gente, como escreve bem essa mulher. E eu vi umas entrevistas dela, assim, que fascinante. Eu quero ler tudo que ela escreveu. E tem esse livro aqui já publicado em português. Eu não li ainda esse outro. Esse foi o único livro que eu li dela esse ano. Mas tem um bem que ela acabou de lançar, que chama A Chamada. Mas esse é baseado, porque ela é jornalista, então é baseado num fato real aí que aconteceu na Argentina. Não vou falar aqui porque eu realmente não me lembro. Outro que foi uma gratíssima surpresa, que é da Maria Agança, que já lançou no Brasil Nervo Óptico. Eu li um outro dela, vou colocar aqui que eu não me lembro o título desse livro, que eu li, não foi esse ano, faz uns 2 anos, e eu não achei médio, assim, não curti muito o livro. Mas, gente, eu não li ainda o Nervo Óptico, que todo mundo ama, mas esse novo que acabou de sair, Um Punhado de Flechas, que eu li também no Storytel, é simplesmente espetacular, espetacular. É para quem curte arte,
e para quem não curte arte, mas gostaria de começar a ler sobre arte. É muito delicioso o jeito que ela escreve, assim. Também foi uma grata surpresa. E uma outra surpresa é uma poeta, a Sara Torres, uma poeta espanhola, que lançou um romance chamado La Sedución. Tem um outro dela que eu acho que vai ser lançado, que vai ser lançado agora no Brasil. Esse não é o primeiro romance dela, mas ela acho que só tem esse e um anterior pra vocês, mas eu acho que eu tenho quase certeza que eu vi que vai ser lançado, acho que é pela Aleph, não sei, eu vou colocar aqui pra vocês, mas esse é o segundo romance que ela escreve, e nota-se que ela é poeta, porque é uma prosa bem, com uma rima, com umas frases lindíssimas, a forma que ela escreve, e vai tratar. Nós vamos ter duas personagens, e o legal é que essas personagens, que são as principais, a gente não sabe o nome delas. Então é a escritora de 50 anos e a fotógrafa de 32 anos. E a gente vai ver um jogo de sedução entre elas, porque essa fotógrafa lê um livro da escritora e escreve uma carta para ela, ela se conhece e a escritora a convida para passar uma temporada na sua casa de praia aí no litoral catalão. Então elas vão para lá, só que os tempos delas, do desejo, os tempos aí desse enamoramento são diferentes de uma para outra, então aí vão gerar alguns conflitos e essas coisas que te levam a pensar que a pessoa não está afim de você, porque você espera que o outro tenha as mesmas reações que você teria. Então é lindíssimo esse romance. E o que é engraçado é que a gente sabe o nome de personagens que são secundários, mas das protagonistas a gente não sabe os nomes. E um outro que eu amei, que foi também outra surpresa, desculpe que são muitos, mas eu já fiz vlog, então eu só vou mostrar, que também foi uma grande surpresa, é o Decolonizar o Museu, da Françoise Verger, pela editora Ubu, e traduzido, vamos ver aqui, pela Mariana Echalari. A tradução é impressionantemente boa e eu já fiz vlog, então vou deixar linkado aqui pra você lá dar uma olhadinha. Decepção. A decepção tá muito relacionada com a questão de eu ser fã do primeiro livro que me gerou essa decepção. Eu sou muito fã do a-ha. Cara, tinha fantasias, assim, que o cara lá, o Morten Harket, falava no meu ouvido quando eu era adolescente, essas coisas assim. Daí eu fui ler esse livro, My Take on Me, que lançado em português pela Faro Editorial, assim, super, uma edição linda, maravilhosa. Mas eu esperava outra coisa, assim, quer dizer, então a decepção é por isso, sabe? Tipo, eu falei, eu não devia ter lido. Devia ter deixado ele aí no meu patamar, né, de fã e tal. Por exemplo, eu pensava que eles eram super amigos, assim, os três. Eles não são tão amigos. Amigos mesmo são os do YouTube. Eu li também essa biografia do Bono e eu amei essa biografia. Porque aqui ele conta muito da construção dos temas, né, das músicas, das letras dessas músicas. E eles são muito, muito amigos, desses que vão de férias juntos. E aí, cara, como... Ai, cara, realmente eles são amigos, eu amei isso. Então, essa daqui que saiu pela Intrínseca, eu gostei muito, não está na decepção. Outro que foi uma decepção, mas é porque eu esperava outra coisa, é O Sabor, do Stanley Tucci, desse ator que também é apresentador. Eu vi que ele apresentou um programa, né, porque ele tem essa ascendência italiana, então ele foi e gravou programas de gastronomia na Itália, então eu falei, como é que não passou e tal? Então acho que ele vai falar mais sobre esse tema. E é um livro super dramático, e eu não curti porque não era o que eu esperava, por isso veio essa decepção aí pra mim. Me Fez Feliz, um livro que nem sempre o livro em si é feliz, mas eu fiquei muito feliz em ler, porque é o Diários 3 da Virginia Woolf, que eu tô lendo em e-book, mas eu quero comprar o físico, mas como eu estou lendo com um grupo, nós estamos aí dividimos em 3 o livro e estamos fazendo então esses encontros para conversar, eu tinha que ter esse livro, então eu comprei o e-book, mas eu vou comprar o físico, porque é o diário, a gente já leu 1 e o 2, e é o terceiro, é o que eu tô mais amando, assim, tô amando esse diário. E por que me fez feliz? Porque eu vejo uma Virginia Woolf mais alegre, sabe? E também ela conta, a gente vai percebendo como nascem livros que são muito emblemáticos. O caso do Ao Farol e
Orlando. Eu tô na parte que ela tá e já tem algumas sementes do meu livro favorito dela que vão aparecendo aí, que é As Ondas. E que é uma curiosidade pra vocês, ela pensava em chamar As Mariposas. Olha que legal. Então esse livro tá me fazendo feliz porque ainda não terminei. A gente vai terminar esse ano, mas estamos nesse. Um que me fez... que eu gosto de livro triste, tá, gente? Eu choro até, como já comentei, com ensaio, com não ficção. E nesse eu chorei, e foi um choro também de raiva, porque é uma novela, é história novelada. Onde tá esse livro? Eu não peguei? É a história novelada do artista renascentista Filippo Lippi, que era Frei, com a freira Lucrécia Bucci. E aí a gente percebe... É escrito por uma escritora e uma historiadora da arte. E no final do livro ela também conta a parte que seria mais novelada dessa história, ou seja, que é como também hipóteses que elas levantam sobre a vida deles, mas que não tem acesso a esse tipo de informação. Até porque a informação do lado da Lucrécia, vocês podem imaginar que é pouco, porque as mulheres vão sendo apagadas. E quando a gente apaga alguém, é muito mais fácil manter o patriarcado, né? Então eu tô olhando aqui, a gente não acha, é um livro bem bonito a capa, que aparece uma pintura em que a gente vê a Lucrécia, porque ela foi a principal modelo do Filippo Lippi, que vai ser o quê? O mestre do Botticelli, e por sua vez, o filho dos dois, da Lucrécia e do Filippo, vai ser discípulo do Botticelli, que é o Filippino. Tá vendo que legal? É muito legal. E ademais o Filippino Lippi vai acabar o trabalho começando pelo gênio do primeiro Renascimento, o Masaccio, na Capela Brancati, em Florença. Gente, não acho mesmo um livro, vou ficar devendo, vou deixar aqui a capa pra vocês. Então esse livro me fez triste nessa coisa que é aquela reiteradas vezes a gente vê realmente como era complicado para as mulheres. Porque, e no caso aí foi complicado para os dois, porque nenhum dos dois queria entrar para a vida religiosa e foram obrigados para poder sobreviver. Então, um livro muito, muito triste. Livro mais bonito. Peraí que eu vou pegar, que eu esqueci de pegar. Eu tenho vários livros bonitos, porque eu compro muita coisa de arte. Tenho vários livros bonitos. Esse aqui, infelizmente, depois eu vou mostrar mais adiante pra vocês quando eu abrir. É que eu não quero abrir por uma circunstância que mais adiante vocês vão entender por quê. Esse livro é um livro espetacular que eu ganhei da minha sogra. E é a versão anotada com a capa realizada pela Vanessa Bell de Miss Dalloway. Gente, olha isso. Eu já li Miss Dalloway, eu li no e-book da Antofágica. Eu tenho outro, eu ganhei no Catarse, eu fui sorteada lá no Catarse do Christian Assunção, eu ganhei a versão de bolso da Antofágica. E daí minha sogra me deu isso que eu queria muito, porque esse é um livro que eu não curti tanto, então eu quero dar mais uma chance pra ele, não é que eu não gostei, mas entre todas as novelas da Virginia Woolf não tá entre as minhas favoritas. Então eu queria ler outra vez e eu achava que eu tinha que ler assim, com essa edição anotada, ó, tem edição, introdução e notas de Merv Henry, não sei se fala assim o nome dessa pessoa que faz as notas e tal, diz que tem fotos dos lugares que ela passa, diz que é espetacular. Se por fora já é lindo de morrer, imagina por dentro. Isso aqui você vai ter que esperar as cenas do próximo capítulo para ver. Ganhei da minha sogra no dia de Reis, que é quando dá os presentes aqui. A gente não dá, né, no Papai Noel, dá no dia de Reis, que é no dia 6 de janeiro. Novidades do segundo semestre que você tá aí de olho. Tem uma novidade, eu entrei no site da Estação Liberdade, da editora brasileira, e já disse que tá assim, em prelo, ou seja, que deve estar para sair, que é Malina, da Ingeborg Bachmann, que é essa escritora alemã, aquela lista da Helena Ferrante, tá dentro dessa lista. Livro que era super difícil já conseguir em espanhol, tá descatalogado, é milionário para comprar, e... Cara, então, estou muito ansiosa por essa edição da Estação Liberdade. Outro que vai sair, que já comentei, né, Os Ticos e Tomem, o 4. Também tem um do filósofo coreano, o Byung-Chul Han, lá da Sociedade do Cansaço, que ele vai escrever, ele vai lançar um livro, acho que em dezembro vai sair aqui, que eu preciso ler. Preciso, porque olha o título.
O Espírito da Esperança. Ai, tô precisando que esse filósofo fale dessa esperança nessa sociedade que a gente está vivendo, ainda mais aí, né, com as eleições norte-americanas chegando. Tem o Fraud, que da Zadie Smith, que vai sair em outubro aqui na Espanha, e vai sair com o título A Impostora. Também a Autêntica vai publicar agora, acho que também setembro, outubro? Não. Acho que é antes, acho que já é em julho agora, Anon, da Virginia Woolf, que vai unir dois relatos que tem como um tema aí que vai permear ambos, o anonimato, da Virginia Woolf, pela Autêntica, e também vai sair aqui a última obra do Cartaresco, que dizem que é uau, imagina, se Solenoide, já todo mundo fala, eu não li Solenoide ainda, mas todo mundo fala uau, que é Theodorus, que vai sair, Bedimenta, eu não me lembro, eu vou colocar aqui o nome da editora para vocês. Então esses são os livros, né, que vão sair no segundo semestre que eu estou de olho. E os livros que eu quero ler sim ou sim, vocês sabem que eu fiz uma lista de 54 antes dos 54, que vai ser complicado eu conseguir vencer, porque eu faço aniversário em novembro. Dos 54 eu já li 18, ou seja, faltam 36, eu acho que não vai rolar. Agora tem um que eu vou realmente terminar, que é Don Quixote, do Cervantes. Esse eu vou terminar, porque eu já comecei a segunda parte e estou gostando mais do que eu gostei da primeira. Tô vendo nessa edição aqui da RAI, da Real Academia Espanhola, e a segunda parte me parece de gênio, porque ele começa falando que ele começa contando as lacunas que as pessoas que tinham lido a primeira parte encontraram, então ele vai tentar explicar essas lacunas. Até o Sancho tem uma lacuna que era um dinheiro lá que o Sancho Panza pegou, aonde que ele deixou esse dinheiro, então ele explica essas lacunas da primeira parte, disso não é de gênio. Então esse eu tenho certeza que eu vou acabar, e vou acabar mais, não sei, desses 36, se eu conseguir ler mais 18, eu já estou felicíssima. E daí essa lista fica pro próximo ano também. Então esses aí essa lista pra mim, eu tenho os livros separados, e quando eu penso que eu vou começar outra leitura, eu tento pegar desses que estão separados. Mas a vida é assim, né? Ela vai apresentando novidades, a gente vai ficando louca e e vai deixando de lado aquelas metas que já estão tão distantes, naquele janeiro perdido e tal. Mas vamos ver. E aí, me conta, quais foram as tuas melhores leituras desse primeiro semestre? Conta aí as 3, pelo menos, pra mim nos comentários. E hoje eu vou te deixando aqui das Canárias com aquele beijo no teu coração.